Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa e hoje vamos ver um assunto muito importante que é o cladograma. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver dois conceitos muito importantes sobre os cladogramas, que é o conceito de cladogênese e o conceito de anagênese. E na próxima parte da aula, a gente vai ver um cladograma mais elaborado e aí sim eu vou explicar para vocês como que se ler um cladograma. Ou seja, no final dessa videoaula, vocês vão sair dessa videoaula aprendendo a ler e consultar um cladograma, beleza? Então já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que cai muito nos vestibulares, beleza? Então, antes de tudo, galera, vamos ver o que é um cladograma. Um cladograma, pessoal, vai ser um gráfico, vai ser um desenho que vai relatar a história evolutiva das espécies, que vai relatar como que as espécies foram se modificando ao longo do tempo, beleza? E o cladograma é uma hipótese, tá? Então, o cladograma vai ser uma hipótese mais recente que vai explicar a história evolutiva das espécies, beleza? Então, é bem simples. Isso que é um cladograma. Então, aqui eu botei um cladograma bem simples para a gente poder ver esses dois conceitos iniciais, que é a cladogênese e o conceito de anagênese. O que é a cladogênese, pessoal? A cladogênese vai ser um evento que vai separar os indivíduos de alguma população, tá? Como assim, Felipe? Então a gente vai analisar esse cladograma aqui. Então aqui a gente tem o ancestral comum e a partir desse ancestral surgiu a espécie A e a espécie B. Então isso que é um ancestral comum. Ancestral comum nada mais é do que um ancestral que é comum a duas ou mais espécies, beleza? E como que a espécie A e a espécie B surgiram a partir desse ancestral comum? É agora que entra o conceito de cladogênese. Então a cladogênese vai ser algum evento biológico que vai fazer com que os indivíduos desse ancestral aqui se separem. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, ó, a gente tem aqui essa mancha de habitat e aqui no meio a gente tem um vulcão. Deixa eu colocar aqui. Então aqui bem no meio a gente tem um vulcão. E vivendo aqui nesse habitat, a gente tem os indivíduos desse ancestral comum aqui, ó. Então esse ancestral comum, ó, está vivendo aqui nesse habitat. Vamos supor que esse vulcão aqui entrou em erupção. E quando ele entrou em erupção, abriu uma cratera aqui no meio, ó. E essa cratera separou os indivíduos desse ancestral comum. Então, como abriu uma cratera, os indivíduos aqui embaixo não conseguem entrar em contato com os indivíduos aqui de cima. E os indivíduos aqui de cima não entram em contato com os indivíduos aqui de baixo. Ou seja, esses indivíduos aqui que se separaram não conseguem se reproduzir entre si. Eles só vão reproduzir, ó, os indivíduos daqui de baixo só se reproduzem com os daqui de baixo e os daqui de cima só se reproduzem com os daqui de cima. Porque essa cratera que abriu não permite que os indivíduos daqui de baixo passem daqui para cima e vice-versa também, beleza? Então isso que vai ser um evento de cladogênese. Vai ser um evento biológico que vai separar os indivíduos de uma espécie de alguma forma. E quando ocorre essa separação, esses indivíduos não conseguem cruzar entre si. Então aqui, ó, cladogênese. Processo evolutivo que gera ramificação em linhagens de organismos, o que causa a especiação. Então a gente está vendo aqui, ó, que a cladogênese ela gerou uma ramificação, ó, gerou uma bifurcação. E aqui nesse ponto aqui no meio, a gente chama esse ponto de nó. Então, o nó no cladograma, ele vai representar os eventos de cladogênese, os eventos que separou os indivíduos de uma população. Então, esse ancestral comum aqui, os indivíduos desse ancestral passaram por cladogênese e agora esses indivíduos se separaram em subpopulações, beleza? E agora vai entrar o evento de anagênese. O que é o evento de anagênese? O evento de anagênese, ó, é a mudança na frequência genética de uma população, causada pela cladogênese. Então, quando ocorreu a cladogênese, os indivíduos se separaram
os indivíduos daqui de cima não conseguem se cruzar com os indivíduos daqui de baixo. Ou seja, não vai haver troca de material genético entre eles. Então, quando ocorre mutação nesses indivíduos aqui de cima e nesses indivíduos aqui de baixo, essas mutações só ficam aqui em cima ou só ficam aqui embaixo. Porque essas mutações não vão passar desse indivíduo aqui para cima para esse indivíduo aqui de baixo e vice-versa também. Ou seja, as mutações vão se acumulando aqui em cima e as mutações vão se acumulando aqui embaixo. Vai chegar um momento que as mutações vão ser tão grandes, vai haver um acúmulo muito grande de mutação, que esse ancestral comum vai originar a espécie A e a espécie B. Então, quando tem um acúmulo muito grande de mutações, os indivíduos vão se diferenciando. E é assim que surge uma nova espécie. É exatamente isso aqui que está ocorrendo, pessoal. Esse ancestral comum, graças ao evento de cladogênese, os indivíduos desse ancestral se separaram, foi acumulando mutações nessas duas subpopulações, e essas mutações foram tão grandes, se acumulando de uma maneira muito intensiva, que agora os indivíduos se diferenciaram. E surgiu a espécie A e a espécie B, beleza? E a gente fala que ocorre especiação. Então a cladogênese, causa especiação. O que é especiação? A especiação é o evento que gera novas espécies. Isso que é uma especiação. Então, através de uma cladogênese, que ao longo do tempo, conforme a gente vai subindo na seta, o tempo vai passando o tempo. Então, ocorreu a cladogênese, separou os indivíduos desse ancestral comum em subpopulações, foi acumulando mutações entre eles, ocorrendo a anagênese, de tal forma que, com o passar do tempo, essas mutações foram tão grandes que surgiram novas espécies, beleza? Então, esse cladograma aqui foi um cladograma bem simplesinho, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem o conceito de cladogênese e o conceito de anagênese, beleza, galera? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai começar a ver um cladograma mais elaborado, para a gente ver os outros conceitos que vocês também precisam saber. E agora vamos aprender a ler e consultar um cladograma, beleza, galera? Relembrando que um cladograma é um desenho, é um gráfico que vai mostrar a história evolutiva do grupo das espécies, beleza? Então aqui eu desenho um cladograma para vocês, e esse cladograma ele já é mais complexo. E a primeira coisa que a gente tem que identificar no cladograma é a composição dele. Então lembra que eu falei para vocês que um cladograma tem um nó? Então onde que fica um nó? O nó, pessoal, vai ser exatamente todos esses pontos aqui, Então o nó é o ponto onde a gente tem as ramificações do cladograma. Então cada traço desse, cada linha dessa é a ramificação do cladograma. Então, aonde partem as ramificações do cladograma, a gente tem os nós. Lembrando que é no nó que a gente vai ter o evento de cladogênese. Então, aqui nesse nó está ocorrendo uma cladogênese, nesse também, nesse também, nesse também. Então, em todos os nós, a gente tem um evento de cladogênese. E essa linha aqui que eu botei para vocês, pessoal, essa seta está indicando o tempo. Então, conforme a gente vai subindo na seta, a gente vai tendo a passagem do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, a gente também vai ter o evento de anagênese. Lembrando que a anagênese nada mais é do que um processo biológico em que as frequências dos genes das espécies vão se modificando, beleza? Então, já identificamos as partes fundamentais de um cladograma, e agora a gente vai ver os grupos que estão representados aqui no cladograma. Lembra, cladograma é um desenho que mostra a história evolutiva das espécies ou de grupos de seres vivos. E aonde que estão esses grupos? Estão aqui, na ponta. Então, na ponta de cada ramo, a gente vai ter o grupo de espécies que a gente está estudando a história evolutiva. Então, aqui a gente tem a mamália, aqui a gente tem os testudines, aqui a gente tem os lepidossáurios, aqui a gente tem o crocodília e aqui a gente tem as aves, beleza? Todos esses grupos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 grupos formam um grupo maior que a gente chama de amniota. Então, os amniotas incluem todos esses 5 grupos aqui. E a gente tem também um grupo menor, que é o grupo dos repetílias.
Os repetílios, ó, são todos esses grupos aqui: Textudines, Lepidosauria, Crocodilia e aves, excluindo Mamália. Então, Mamália não faz parte do grupo Repetília, beleza? E agora, pessoal, a gente vai identificar esses termos aqui dentro do cladograma. Então, a gente vai ver o que é um grupo monofilético, um grupo parafilético e um grupo polifilético. O que é um grupo monofilético? O grupo monofilético é aquele grupo que contém todos os indivíduos de um ancestral comum. Então vamos ver o grupo dos amniotas. Lembrando que os amniotas englobam esses 5 grupos aqui de organismos. Quem é o ancestral comum de todos esses grupos aqui? O ancestral comum de Mamália, Textudine, Lepidosauria, Crocodilia e aves é esse ancestral aqui. Então, esse ancestral aqui que está nesse nó é um ancestral comum e exclusivo dos amniotas. Porque todos os amniotas, todos esses grupos aqui, surgiram desse ancestral aqui. Então, esse ancestral aqui é comum a todos esses 5 grupos. Então, isso é um grupo monofilético. Então, amniota forma um grupo monofilético, beleza? Outro grupo monofilético que a gente tem aqui é o Repetília, o grupo Repetília. Ele também é um grupo monofilético. Por quê? Então, Repetília começa aqui nos Textudines e vai até as aves. Quem é o ancestral comum e exclusivo de Textudines, Lepidosauria, Crocodilia e aves? É esse ancestral aqui. Então, esse ancestral aqui, ele é comum e exclusivo do grupo dos repetílias. Então, repetília também é um grupo monofilético. E a gente tem um grupo monofilético menor ainda, que é esse grupo aqui, Crocodilia e ave. Então, esse ancestral aqui, é comum e exclusivo de Crocodilia e ave. Então, Crocodilia e ave também formam um grupo monofilético, beleza? E agora vamos ver o grupo parafilético. O que é um grupo parafilético, pessoal? É aquele grupo que não contém todos os indivíduos de um ancestral comum. Então, vamos voltar aqui para o grupo Repetília, pessoal. Repetília, ele é composto por Textudines, Lepidosauria, Crocodilia e aves. O que acontece? Hoje em dia, com a classificação mais atual, a gente sabe que aves também está dentro do grupo Repetília. Mas antigamente, aves não fazia parte do grupo Repetília. Ela estava fora. Mas hoje, ave faz parte do grupo Repetília. Então, vamos supor agora que eu retiro o grupo das aves. Eu estou retirando esse membro aqui. Então, se a gente retirar as aves, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os repetílias não aviários. Quando a gente tira as aves, a gente vai ter repetília não aviário, porque é aqueles repetílias que a gente retira o grupo das aves. Então, o grupo dos repetílias não aviários vai ser um grupo parafilético. Por que um grupo parafilético? Porque a gente está retirando um membro dele. Então, quem é o ancestral comum de repetília? O ancestral comum de repetília, é esse ancestral aqui. Então, se a gente tira um membro que veio desse ancestral aqui, a gente não está incluindo todos os indivíduos que surgiram desse ancestral. E aí a gente tem um grupo parafilético. Então, isso que é um grupo parafilético. É um grupo que não contém todos os indivíduos de um ancestral comum. Quem é o ancestral comum de repetília? Esse ancestral aqui. Então, se a gente retirar um indivíduo, não contém todos os indivíduos, a gente retira o indivíduo, que nesse caso foi as aves, a gente vai ter um grupo parafilético, beleza? E agora vamos ver o último grupo, que é o grupo polifilético. O que é um grupo polifilético? É um grupo que não inclui o ancestral comum de todos os indivíduos. Então, aqui nesse cladograma, qual grupo seria um grupo polifilético? Seria esse grupo aqui, Se a gente pegar mamália, a gente só está estudando mamália e aves. Por que mamália e aves é um grupo polifilético? Porque mamália, veio desse ancestral aqui,
Esse ancestral aqui ó, é o ancestral mais recente de mamália. E esse ancestral aqui é o ancestral mais recente das aves. E todos esses ancestrais aqui, ó, que estão entre mamália e entre aves, a gente excluiu. Então, um grupo polifilético é quando a gente está estudando duas espécies e a gente retira um grupo grandão. Então, ó, nesse grupo aqui a gente retirou Testudines, retirou Lepidosauria e retiramos Crocodilia. E ficou apenas mamália, que o ancestral comum é esse daqui, e apenas as aves, que o ancestral comum é esse daqui. Esse ancestral aqui de aves não é comum do ancestral de mamália, porque ó, esse ancestral aqui surgiu depois. Essa daqui é a linha do tempo. Ó. Esse ancestral aqui é mais primitivo, ele veio antes, e esse ancestral aqui é depois. Então esse ancestral aqui não é comum à mamália. Logo, mamália e aves é um grupo polifilético porque a gente retirou todo esse grupo aqui que está entre eles, beleza? Então essa é uma maneira muito simples da gente identificar um grupo polifilético. Geralmente o grupo polifilético é aquele grupo mais difícil da gente identificar dentro de um cladograma. Mas a estratégia é essa. Retirou um grupo muito grande, provavelmente será um grupo polifilético. E chegamos no final da nossa aula, galera. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os cladogramas e a gente vai ver mais alguns conceitos muito importantes. Então, na próxima aula, vamos ver o que são apomorfias, sinapomorfias, plesiomorfias e simplesiomorfias, beleza? Então, para essa aula não ficar muito grande, eu quebrei ela em duas. E esses termos aqui a gente vai ver na próxima aula, beleza? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhuma dica que é dada aqui, beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula!